Louvado seja Deus. Pode se sentar. Chama o irmão Vitor, que vai estar ministrando hoje a palavra para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda sua mão aqui, meu amado. Estenda aqui para a gente estar abençoando o Vitor. Senhor meu Deus, nós queremos como igreja abençoar o Vitor nessa manhã. Que a sua palavra, que é fiel, é boa, é agradável, sua vontade que é perfeita, seja sobre a vida dele, Senhor, que saia dos lábios dele aquilo que o Senhor tem para essa igreja nessa manhã. Eu abençoo como pastor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor para quem eu não falei. Vamos estar dando continuidade ao nosso culto. E é incrível. Deus, ele é maravilhoso. Confesso que eu venho orando e buscando, e Deus me trouxe. Então tem uma microfonia. Deixa eu... Som. Então eu venho buscando, orando a Deus, pedindo sabedoria, e Ele me trouxe a palavra que eu estarei entregando à igreja hoje. É um prequel do culto de homens. É uma palavra que ela surge no culto de homens em uma das nossas conversas, e hoje é um resumo do que a gente vem aprendendo. É uma mensagem pesada hoje. É uma mensagem complicada. E eu conto com a maturidade dos irmãos. E é interessante porque esse movimento que o pastor acabou de fazer, de nos ajoelharmos e declararmos que Ele é o motivo de eu estar aqui, é exatamente o tema da mensagem. O tema da mensagem de hoje, como eu disse, é uma mensagem pesada, não é uma mensagem leve. Mas é uma pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Por que que eu acordei cedo hoje? Por que que eu me preparei? Por que que eu me vesti? Por que que eu peguei o meu carro, gastei combustível, cheguei até aqui, cantei louvores, não é? Cantamos louvores. Por quê? Meu irmão, por que que você está aqui? Não responda essa pergunta a mim. Responda para você mesmo. Primeiro, responda para você. Por que que você está aqui nesta manhã? O que que você está fazendo aqui? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2, do 12 ao 17. Quem achar, levante-se, coloque de pé em reverência à palavra, e vamos estar lendo juntos. Eu estou usando aqui a versão NVT, acredito que está pequeno para os irmãos, não sei, mas é Apocalipse 2:12, e a minha versão, ela diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra vocês algumas queixas. Vocês toleram em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimento oferecido
a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Ou virei subitamente até vocês e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Os irmãos podem sentar. Não feche a Bíblia. Esse capítulo vai ser o tema que nós exploraremos. Mas nós vamos levantar aqui então algumas perguntas. O que você faz aqui neste domingo? Por que acordou hoje cedo? Por que se arrumou para vir? O que você está buscando aqui na igreja? Qual a sua motivação para cantar as canções que você cantou hoje? Por que você louvou? Não responda a mim. Vamos seguir. Vou apresentar então dois personagens. Vemos claramente neste texto que eu acabei de ler que existiam dois perigos para aquela igreja. Existia o perigo externo, mas também existia o perigo interno. Então aquela igreja, ela era perseguida. Aquela igreja estava onde estava o trono de Satanás. Aquela igreja estava num lugar ruim. Mas dentro daquela igreja existia também aqueles que ouviam e ensinavam os estudos de Balaão, ou seja, doutrina, falsa doutrina, uma doutrina errada, inconveniente. Então essa igreja, ela corria dois riscos: o risco do ataque externo e o risco do ataque interno. Vou apresentar então aos irmãos esses dois personagens. E aqui entendam, tá? Durante essa mensagem entenda, eu espero que os irmãos entendam. Aqui a Bíblia faz essa distinção, isso é uma metáfora, tá ok? Então nós temos a noiva e nós temos a meretriz. E nós vamos, ao longo da mensagem, nos encontrar, saber onde nós estamos, em qual posição eu estou hoje. Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar a meretriz. A meretriz encontra-se em Apocalipse 17, do 3 ao 6. Então o anjo me levou ao espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmia e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura. Guardem essas informações, vai ser importante. O vestimento da meretriz. Essa mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e enfeitadas com joias de ouro, pedras preciosas e pérola. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Então nós temos aqui a personagem que aparece em Apocalipse, da meretriz. Quem é a meretriz? Essa é a primeira pergunta. A meretriz, elas são os voláteis. E não é o Vitor quem está falando, é a palavra do Senhor quem está dizendo. E é muito importante que os irmãos abram agora em Ezequiel 16:30, porque eu espero que não haja aqui más interpretações, porque são palavras duras, são palavras pesadas. Então eu preciso pautar esses argumentos biblicamente. Então Ezequiel 16:30, novamente na NVT, diz assim: como o seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas, e se
e se comporta como uma prostituta desvergonhada. Constrói lugares de adoração em todas as esquinas e altares a seus ídolos em todas as praças. Na verdade, você foi pior. Presta atenção no que a palavra do Senhor diz. Na verdade, você foi pior do que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento. Meus irmãos, não é o Vitor quem está falando. É a palavra do Senhor quem está dizendo. Alguns podem se escandalizar com esses termos e falar: nossa, mas que absurdo, dentro de uma igreja está falando um negócio desse. Meus irmãos, mas é a realidade. O que o Senhor está chamando a atenção aqui, através do profeta, é sobre as pessoas voláteis, aquelas pessoas que estão aqui no culto agora, mas daqui a pouco estão fazendo sabe-se lá Deus o quê. Estão aqui na igreja agora, estão aqui adorando agora, estão aqui com cara de crente agora, mas vão sair e sabe-se lá para onde essas pessoas vão. O que essas pessoas vão fazer? É sobre isso que a palavra está falando. É sobre os voláteis, aqueles que se parecem crentes, mas são apenas crentes, não são cristãos. Os voláteis, aqueles que estão aqui agora, de corpo presente, mas a sua cabeça tem futebol à tarde, tem conta para pagar, tem médico para ir, tem trabalho amanhã, mas o corpo está aqui agora. A Bíblia diz que essa pessoa é pior do que prostituta, porque a prostituta cobra. Essa pessoa está em 2 lugares de graça. Não sou eu quem estou falando, é a palavra do Senhor que está dizendo. É pesado, como eu disse no início. E por que eu pedi para o Daniel gentilmente para que os jovens ficassem no culto de hoje? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que os jovens, eles são a igreja que está por vir. Os jovens são a noiva que está vindo. Nós somos a noiva que está passando. Nós estamos aqui para impulsionar esses jovens para a geração que está vindo. Então, se esses jovens não entenderem, vamos pelo menos falar o português direito, né? Se esses jovens não entenderem o propósito deles na igreja, o que eles estão fazendo aqui agora, a próxima geração está perdida. A noiva vai passar maus bocados. Então, por isso que eu pedi para que os jovens assistissem, porque é fundamental. Então, a noiva são os voláteis. A meretriz são os voláteis. A meretriz é a multidão impressionada. Quem é a multidão impressionada? É a multidão que vê um milagre e corre atrás. É a multidão que vê uma cura e corre atrás. É a multidão que vê um show e corre atrás. Não, lá tem um louvor excelente. Lá é um show, lá é bonito. É a multidão impressionada. Não, eu vou naquela igreja porque o pastor lá é da hora. Não, eu vou lá porque lá as pessoas caem, as pessoas pulam, as pessoas deitam no chão, as pessoas rolam. Eu vou lá. É a multidão impressionada. Volto a perguntar: por que você está aqui hoje? Você é apenas a multidão impressionada? Porque o pastor Adriano é muito gente boa? Porque o Daniel toca teclado como ninguém? É por isso que você está aqui hoje? Você está atrás do show? A meretriz é aquela que sustenta a falsa doutrina, como no versículo 14, que é do texto que nós acabamos de ler. A meretriz sustenta a falsa doutrina. Meus irmãos, essa mensagem que Deus me deu é pesada. E eu poderia falar: Deus, mas eu não vou dar essa mensagem, porque é a primeira vez que eu estou pregando no domingo para essa igreja. Não. Eu vou falar de vitória. Eu vou falar de graça.
Vou falar de amor. Não. Mas, meus irmãos, quem está aqui é apenas o mensageiro. Se você não gostar da pregação de hoje, se você não gostar da mensagem de hoje, se você não gostar da forma da mensagem, briga comigo. Você fala muito rápido, você fala muito devagar, você fala errado, fala certo, briga comigo. Mas se não gostar do conteúdo da mensagem, aí você briga com Deus. Porque eu sou só um mensageiro. Deus mandou essa palavra no meu coração. E o culto está dizendo, o culto de hoje está dizendo, é essa palavra que eu quero que eles ouçam. Porque os louvores foram direcionados a isso. O pastor não sabia do que eu ia falar. E ele fez esse momento profético. Então o culto está sendo direcionado a esta mensagem. Se não gostar da mensagem, briga com o dono da mensagem. Eu sou apenas um mensageiro. O que a meretriz busca? A meretriz, ela busca comida, alimento. A meretriz, ela busca um momento com Jesus. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, porque nós discutimos sobre isso no culto de homens. Jesus está em todos os lugares. Jesus está em todas as religiões, meus irmãos. Jesus está no candomblé, Jesus está no espiritismo, Jesus está no budismo, Jesus está até no satanismo. Jesus está em todos os lugares. Jesus está em todas as religiões. Se você falar mal de Jesus para qualquer pessoa do mundo, para um testemunho de Jeová, para um adventista, para um budista, para um espírita, se você falar mal de Jesus para uma pessoa séria, elas vão te repreender. Não, Jesus foi um mestre. Não, Jesus foi um homem iluminado, foi uma mente iluminada, foi um espírito iluminado. Não, Jesus, você pode falar mal do que você quiser, mas de Jesus, não. Jesus não. Quem não presta são os fãs, não tem essa? Jesus é legal, quem não presta são os fãs. O fã-clube. Meus irmãos, Jesus está em todos os lugares. Por quê? Porque a meretriz quer um momento com Jesus. A meretriz, ela está aqui agora. Por quê? Ela quer um momento. Porque Jesus é bom, Jesus é agradável, Jesus é amor, Jesus é paciente, Jesus é bondoso. Então eu vou buscar um momento com Ele. Apenas um momento. Eu só quero o Jesus que é amor. O Jesus que é justiça eu não quero não. Eu quero o Jesus que é bom. O Jesus que volta com uma espada de 2 gumes, esse eu não quero não. Eu quero o Jesus legal. O Jesus maneiro, né, carioca? O Jesus maneiro. Agora, o Jesus que destrói o anticristo, joga Satanás e os ímpios no lago de fogo, esse eu não quero não. Esse é muito duro, esse é muito ruim. Eu quero o Jesus do amor. É isso que a meretriz busca. A meretriz busca milagres. A meretriz busca show. A meretriz busca amigos. A meretriz busca prazeres. A meretriz busca corromper a noiva. Meus irmãos, é muito sério isso. É muito sério isso. A meretriz, ela busca o que é bom, o que é legal e o que é agradável. Só que ela não quer joelho no chão. E além dela não querer joelho no chão, ela não quer que você coloque seu joelho no chão. Porque se você colocar o seu joelho no chão, é ofensivo para ela. Porque ela sabe que ela não tem capacidade de pôr o joelho no chão.
Então ela não quer que você ponha seu joelho no chão. Se você pôr o seu joelho no chão, é ofensivo. Se você entregar o dízimo, a oferta aqui, é ofensivo para ela, porque para ela é muito importante o dinheiro. Se você vem aqui todo domingo de manhã, é ofensivo para ela, porque é muito importante esse horário para ela. Tem que dormir. Tem Fórmula 1. Sei lá o que tem domingo de manhã, pra falar a verdade. O que a meretriz tem? A meretriz, ela tem uma boa aparência. A meretriz, ela tem riqueza. A meretriz, ela tem brilho, conforme os versículos 14 e 15. Conforme os versículos 14 e 15 que vocês leram. A meretriz brilha. A meretriz tem riqueza. A meretriz é abençoada. A meretriz é bela. Ela chama a atenção. Pode ler os versículos 14 e 15. Ela chama a atenção pelo que ela veste. Ela chama a atenção pelo que ela tem. Ela chama a atenção porque ela está em cima de uma besta vermelha. A meretriz é exagerada. Eu acho que vocês estão pensando no que eu estou querendo falar. A meretriz é exagerada, chama atenção. É bonito, é lindo. Mas ela corrompe a noiva. Onde ela está? Bom, a meretriz está no mundo e a meretriz está no templo, conforme o versículo 14 e 15. Naquela igreja existiam pessoas que ensinavam falsas doutrinas e existiam pessoas que seguiam essas falsas doutrinas. A meretriz está no mundo, sim, mas a meretriz está aqui dentro também. Óbvio, entenda aqui dentro como geral, tá? Não é uma indireta para ninguém. Eu espero que os irmãos sejam maduros para entender isso. A meretriz, ela está dentro da igreja. Por quê? O fogo amigo é perigoso. Aqui dentro, nós confiamos nos irmãos e distribuímos aqui ensinamentos. Aqui existe uma confiança que é santa e é boa e é bela. Só que muitas vezes a pessoa confia tanto no ser humano que ela não vai pesquisar nas escrituras o que foi dito. E aí a falsa doutrina começa a surgir no meio da igreja. Porque eu ouvi de uma pessoa que eu confio que X, então é X. E aí eu passo a espalhar o X que eu ouvi. Daqui a pouco o X vira o Y vira o H, e o H vira o G, e aí a igreja, a noiva, está corrompida pela falsa doutrina. Meus irmãos, é muito importante isso. Perceba, Jesus, nessa carta, ele repreende a igreja, porque ela aceita os ensinamentos da falsa doutrina. Essa igreja, ela é repreendida porque ela aceita e sustenta as falsas doutrinas. Ai, Vitor, mas cada um lê de uma maneira, poxa. Cada um entende de um jeito. Que isso, cara? Não, tenha mais paciência. Deus é amor, tenha mais paciência. O cara falou algo errado? É o jeito dele. Entenda, compreenda, é o jeito dele ver a Bíblia. Deus, Jesus, está dando uma bronca nessa igreja, porque ela aceita a falsa doutrina. Não é o meu jeito de ler a Bíblia. Não é o jeito do pastor Adriano ler e interpretar a Bíblia. É o jeito que o Espírito Santo revela a Bíblia. Está escrito. Basta você ler. E se eu estou hoje falando alguma besteira, alguma mentira, sendo exagerado, que os irmãos consultem e que me repreendam quando a gente sair. Ou agora mesmo, se eu estiver falando alguma besteira. Porque aquela igreja
Jesus tinha contra aquela igreja que ela sustentava a falsa doutrina. Então a falsa doutrina não pode fazer parte da igreja. Não tem essa de aceita. O cara está lendo diferente, aceita. Não. Vamos para o outro personagem, para aliviar um pouco, né? Vamos falar da noiva. Quem é a noiva? A noiva está lá em Apocalipse 19, do 6 ao 8. Em seguida ouvi outra voz, algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exaltemo-nos. E a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Essa, meus irmãos, é a noiva. Alguns detalhes, antes de eu passar para os tópicos, alguns detalhes sobre a noiva que você vai ver nesse versículo. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão. Meus irmãos, isso é muito importante para os dias de hoje. A noiva não sou eu. A noiva não sou eu em casa assistindo YouTube. Não é isso que é a noiva. Os irmãos podem ir para 1 Coríntios 12, 14. 1 aos Coríntios 12, 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Aqui Paulo então traz uma analogia com o corpo humano. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu represento o corpo de Cristo. Eu represento a noiva. Eu não sou a noiva assistindo no YouTube na minha casa. A noiva é isso. A noiva é a reunião dos santos. Isso é a igreja. A noiva é essa comunhão santa, onde o meu dom edifica o Daniel. E o dom do Daniel me edifica. A igreja não é o templo, a igreja não é o prédio frio. A igreja é a reunião dos santos. Onde os santos estão reunidos em nome de Jesus, ali está a igreja. A igreja não é a videira. A videira é uma parte da igreja. A igreja não é o Daniel. O Daniel, ele é uma parte da igreja. A noiva não sou eu sou uma parte da noiva. Por que isso é importante? Principalmente para os jovens. Porque essa doutrina, ela tem ficado cada vez mais forte no nosso meio. Essa ideia, essa teologia de que eu posso louvar e adorar a Deus sozinho na minha casa e eu não preciso de ninguém. Perceba, a mentira ela sempre parte de uma verdade. Eu posso louvar e buscar a Deus, não só posso como devo, louvar e buscar a Deus na minha casa sozinho. Mas isso apenas não é igreja. Isso não é igreja. Isso é o meu dever, louvar e buscar a Deus sozinho na minha casa, isso é meu dever. Mas igreja é isso, a reunião dos santos. Igreja é isso.
Isso aqui é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Isso aqui é noiva. Então, dito isso, quem é a noiva? Os perseverantes, aqueles que perseveram. Os santos, os irrepreensíveis. Isso está em Efésios 5:25. Os irmãos abram depois porque o tempo está correndo. A noiva é irrepreensível. A noiva é a igreja. 2 Coríntios 11:2. Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido. Paulo quem está falando, não é o Vitor. O que a noiva busca? E agora a gente vai ver de que lado que eu estou. A noiva busca compromisso. A noiva busca casamento. A noiva busca uma aliança. A noiva busca fidelidade. A noiva honra o noivo. A maioria das mulheres aqui já esteve em situação de noiva, né? E você que ainda não teve, uma noiva busca isso. Uma noiva busca compromisso. Eu não fico noivo ou noiva com alguém se eu não quero compromisso com aquela pessoa. Eu não busco ser noiva de alguém se eu não estou interessado em casamento. Não faz sentido. Eu não sou noivo ou noiva de alguém se eu não quero uma aliança, se eu não demonstro, se eu não tenho fidelidade, se eu não sou fiel, ou se eu não honro o noivo ou a noiva. Isso é uma lógica, isso é um princípio. A meretriz quer um momento, quer uma noite. A noiva quer compromisso. A noiva quer casamento. A noiva quer aliança. A meretriz busca prazer. A noiva busca o noivo. Meus irmãos, aqui está a resposta da sua pergunta. Se você está aqui buscando um culto agradável, um lugar com gente legal, desculpa. Temos que rever esse conceito. Agora, se você está aqui buscando um noivo, buscando casamento, buscando uma aliança com o noivo, com Jesus Cristo, parabéns, você está no lugar certo. O que a noiva tem? A noiva fui muito. A noiva tem amor, tem lealdade, tem fé. E ela entrega tudo ao noivo. A noiva precisa estar disposta a entregar tudo ao noivo. Senão não tem casamento. E não estou falando aqui de submissão, não estou falando aqui de nada disso. Porque o noivo, ele também entrega tudo para a noiva. E Jesus fez isso. Jesus já entregou tudo. Jesus já entregou sua vida pela noiva. E a noiva retribui isso, entregando tudo. É necessário entregar tudo. Se você não entrega tudo, então não tem casamento. Não é assim que funciona o casamento? Cadê o líder de casais? Meu líder de casais, existe segredo entre marido e mulher? Porque tudo foi entregue. Tudo foi entregue. E se existe, tem um problema, não é verdade? Se existe segredo no casamento, tem um problema. Se existe alguma coisa que a mulher não entrega ao marido do seu ser, o casamento tem um problema. O noivo já entregou tudo. A noiva tem que entregar tudo. Isso é um casamento bem-sucedido. Onde a noiva está? Bom, a noiva tem que estar no mundo, porque nós somos chamados a ir e pregar o evangelho. Então nós temos que estar no mundo, e nós estamos no mundo, senão nós nos converteríamos e já subia direto. Mas não, a noiva está no mundo,
e precisa estar no mundo, precisa ser noiva no mundo. Não é verdade? E a noiva está na igreja, obviamente. Um problema: quando a noiva veste as roupas da meretriz. O que eu quero dizer com isso? As roupas da meretriz é exagerada, é atraente. E às vezes as noivas, e os irmãos vão pensar aí numa noiva, ela veste a roupa do mundo para ficar atraente. Não, os jovens têm que vir para essa igreja. Vamos pintar isso aqui de roxo, lilás. Se não pintar de lilás, jovem não vem. A moda agora é pintar de lilás. Se não tiver lilás, jovem não entra. Não, tem que ter aqui um atabaque. Não, se não tiver isso, jovem não entra. Jovem só entra em lugar que tem luz piscando e laser. Se não tiver fumaça, vixe, jovem não passa nem perto. Meus irmãos, essa é a meretriz. Essa não é a noiva. O jovem, ele busca a igreja porque ele quer sair do mundo. Porque o Espírito Santo o convenceu que aquele lugar é ruim. Porque o Evangelho atingiu aquele coração. E então ele percebeu que aquele lugar não é o lugar dele. E aí ele entra na igreja, o que ele tem? O mundo. Aí a confusão. Poxa, mas que diferença tem? Vou ficar lá. Lá eu prego o Evangelho, então. É a mesma coisa. Vocês não estão mudando nada. E qual que é o problema disso? Quando a noiva se veste como a meretriz, o louvor para de ser louvor. O louvor passa a ser um show, uma canção, uma música, porque ela não toca mais a pessoa. Gente, pelo amor de Deus, quem aqui não ouve música do mundo, ou já ouviu, e às vezes se emociona com aquilo? Porque é bonito. A música é bonita, a música de crente é bonita, é linda. Mas esse é o propósito da música? A música que nós louvamos aqui, o propósito dela é me emocionar? O propósito que o grupo de louvor ensaia aqui, todo domingo, traz aqui um louvor, escolhe, as pessoas vêm, falam da palavra de Cristo. A intenção deles é me emocionar? Porque, gente, desculpa, mas algumas igrejas viraram isso. Enquanto não tiver 10 chorando, eu não paro de tocar. Essa é a roupa da meretriz. Essa não é a roupa da noiva. A noiva veste linho fino, a noiva é elegante. E esse linho fino foi dado pelo próprio noivo. A noiva é discreta. É um linho fino dourado, elegante, discreto. Mas quem olha sabe, aquela é uma noiva. Quem olha de longe sabe, ali está vindo uma noiva de Cristo. Porque é diferente. Os jovens não precisam de mais mundo dentro da igreja. Os jovens precisam de mais Bíblia dentro da igreja. Os jovens precisam de mais ensino dentro da igreja. Os jovens precisam entender que eles são noiva. É disso que o jovem precisa. Mas de quem que é o papel de mostrar isso para o jovem? É do jovem se tocar? Ah lá. Não. O seu dom edifica essa igreja. E edificando esta igreja, os jovens são edificados. Essa união, essa comunhão, essa troca de ensinamentos faz com que o jovem mude a sua cabeça. E quando ele entra na igreja, ele sabe que ele não está indo para o mundo, ele está indo para a igreja. O que ele está fazendo na igreja? Buscar o noivo. Meus irmãos, vamos indo para o encerramento. Por que essa mensagem é importante? Porque no final dos tempos,
nós vamos ter um casamento e uma destruição. Essa aqui é importante, eu peço para os irmãos abrirem em Apocalipse 17, 14. 17. Apocalipse 17, 14. Segundo a NVT está escrito assim: juntos guerrearam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará. Pois o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. A meretriz será destruída. A meretriz será derrotada pelo Cordeiro e a noiva. O final da meretriz é de destruição. O final da meretriz não é de alegria. Pode ser que a meretriz esteja muito feliz agora. Pode ser que a meretriz esteja gozando de uma alegria, de uma riqueza, de uma beleza extraordinária agora. Mas o fim da meretriz é trágico. Abram em Apocalipse 21. Já estou encerrando, eu prometo. Apocalipse 21, do 1, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva beleante, vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. A noiva se casa. A meretriz é destruída. E a noiva se casa. E a noiva se casa e herda a nova Jerusalém que descerá do céu. E não haverá mais tristeza, nem choro, nem pranto, apenas alegria. Porque a noiva se manteve fiel. Porque a noiva se manteve firme. Meus irmãos, a palavra garante, a palavra atesta: a igreja não será destruída. A noiva ficará de pé até os últimos dias. A meretriz cai. A promessa é só para a noiva. Tá bom. Vamos para a conclusão. O que eu faço agora? Se você é noiva, parabéns. Tem uma promessa na sua vida. Você se casará e será feliz eternamente com o noivo nos céus. Só que, se você é noiva, não despreze a meretriz. Jesus morreu por ela também. Jesus morreu pelo pior dos seres humanos. Pense agora em uma pessoa ruim. Pense agora numa pessoa pior ainda. Jesus morreu por ela. Jesus morreu por todos. Jesus deu sua vida por todos. A noiva, ela abraça a meretriz, sem se deixar
manchar as suas vestes. Mas ela traz a meretriz para perto, para que através do Espírito Santo a meretriz mude as suas vestes e seja a noiva junto com ela. Agora, se você está aqui hoje buscando pelo show, buscando pela palestra, buscando pelo ambiente, por amigos, por favor, assim como a Bíblia diz, arrependa-se. Ainda é tempo. Se você está aqui hoje buscando pelo pastor Adriano, arrependa-se. Ainda é tempo. O seu alvo aqui é Jesus Cristo. O seu alvo aqui, o seu objetivo aqui é o noivo, é o casamento, é a promessa. Você está aqui hoje buscando pelo noivo, e assim eu oro, para que você esteja aqui hoje aos pés de Cristo, como foi dito pelo pastor quando ele pediu para nos ajoelharmos, que Cristo seja o centro dessa igreja para sempre. O noivo vem, o noivo está voltando. Parece que rápido até. Parece que a cada dia que passa a gente ouve um passo do noivo. O noivo vem. A palavra de Deus diz que lá no primeiro século eles se perguntavam, mas está demorando, mas não vem, é mentira, a Bíblia está mentindo, ele não volta. Como o versículo que nós acabamos de ler. Tudo que está escrito nesse livro é verdade. Deus não tarda, Deus é justo, Ele é misericordioso, e se Ele não voltou ainda, é porque Ele é misericordioso. E se Ele não veio ainda, é porque Ele é excelente em glória, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe exatamente o momento de vir se casar com a noiva. Então, meus irmãos, não desanime. Ao vencedor darei um casamento, teremos um casamento no final. Será posta uma coroa, pedras brancas, sentaremos no trono e julgaremos as nações. Ao vencedor, a noiva. Esse é o lugar da noiva. Então, para finalizar, minha oração é para que todos que estão aqui sejam a noiva. Que aqui não tenha nenhuma meretriz, que aqui não tenha a grande multidão. E quando nós nos depararmos com alguém que está nessa situação, que o nosso coração se volte a essa pessoa e mostre a elegância da noiva, que a noiva é diferente, a noiva ama, porque Cristo amou. A noiva tem amor, porque Cristo tem amor. Seria um casamento de um jugo desigual, não é? Cristo ama todo mundo e a noiva só uns, só os mais legais, né? Pensa nas brigas, né? O noivo ama geral e a noiva só os legalzinhos. Então, meus irmãos, essa é a mensagem dessa manhã. Espero que fique para reflexão e que nós sejamos cada vez mais parecidos com a noiva e que o nosso caráter seja mais parecido com a noiva e com o que o noivo espera da gente. Amém? Chamar aqui o grupo de louvor.